Minha irmã deu à luz, mas quando meu marido viu o bebê, ele me fez ligar para a polícia. O vento de outono de Chicago acariciava suavemente o meu rosto. Eu trabalhava como enfermeira em um grande hospital geral da cidade. Com mais de 10 anos de experiência, minhas mãos já estavam acostumadas a aliviar a dor dos pacientes. Às 7 da noite, meus passos estavam pesados quando saí do hospital depois de um longo plantão, mas meu coração estava leve naquele dia. Eu tinha planos de visitar minha irmã Amanda com meu marido David. Quando abri a porta de casa, o aroma delicioso do jantar veio da cozinha. David, meu marido, era advogado especializado em direito de família. O trabalho dele nunca era fácil: mediações de divórcio, batalhas pela custódia dos filhos, disputas por propriedades de família. Sua rotina envolvia lidar com pessoas nos momentos mais difíceis de suas vidas. No entanto, por mais difícil que tivesse sido o dia dele, ele sempre me recebia com um sorriso quando eu chegava em casa. "Bem-vinda, querida", disse ele, me abraçando ainda com o avental. "Como foi o seu dia?" "Corrido, mas ver os pacientes melhorando e voltando para casa faz tudo valer a pena", respondi, enterrando o rosto no peito quente dele. "A que horas temos que encontrar a Amanda mesmo?" "Devemos ir ao apartamento dela por volta das 8. "O Mark deve estar lá também", disse ele. Amanda sempre teve uma personalidade radiante e sociável. Ela trabalhava em um salão de beleza popular na cidade. Era de confiança para suas clientes e sempre mantinha uma atitude alegre. Ela era como um raio de sol na nossa família. 2 anos atrás, ela se casou com Mark Wilson, que trabalhava em uma empresa de construção civil. Mark era um homem honesto e trabalhador, e era óbvio para todos que ele amava sinceramente Amanda. O casamento deles foi uma celebração calorosa, cercada por parentes e amigos de ambas as famílias. Eu chorei quando vi Amanda com o vestido de noiva. David também a considerava como uma irmã de verdade. E Mark, por sua vez, nos acolheu como parte real da família dele. 6 meses após o casamento, Amanda anunciou que estava grávida. Toda a família ficou radiante de felicidade. Mark, especialmente, não conseguia esconder a empolgação com a ideia de se tornar pai. Ele mal podia esperar para fazer compras de coisas de bebê e passava os fins de semana preparando o quarto da criança. Durante a gravidez de Amanda, mesmo nos períodos difíceis de enjoos matinais, Mark cuidava dela com dedicação. "Mark é mesmo um marido maravilhoso", comentei com David. "Ver Amanda tão amada e feliz me deixa feliz também." "Sim", ele respondeu David com um sorriso. "É um homem honesto, leva o trabalho a sério e realmente valoriza a Amanda." Às vezes, Mark era difícil de contatar por causa do trabalho no canteiro de obras, mas isso só provava o quanto ele era dedicado ao trabalho. De fato, por estar envolvido em grandes projetos de construção, ele era frequentemente chamado ao local, até mesmo nos fins de semana. Amanda costumava dizer com uma risada: "Meu marido é responsável demais para o próprio bem", mas havia orgulho nessas palavras. No caminho para o apartamento da Amanda de carro, eu refleti sobre o meu relacionamento com ela. Sempre fomos muito próximas desde a infância, e sempre que Amanda tinha algum problema, ela vinha conversar comigo. Mesmo depois do casamento, isso não mudou. Durante a gravidez, ela me ligava com frequência para compartilhar suas ansiedades e alegrias sobre se tornar mãe. Ela disse que queria falar sobre nomes de bebê hoje, comentei com David. Ela mencionou Mark Jr. para menino e Emily para menina, respondeu ele enquanto dirigia. "Acho os 2 nomes lindos." Quando chegamos ao apartamento, Mark nos recebeu na porta. Ele parecia cansado, mas nos recebeu com um sorriso caloroso. "Rebecca, David, obrigado por virem", disse ele nos abraçando. "A Amanda estava ansiosa pela visita de vocês." Na sala de estar, com 8 meses de gravidez, Amanda estava sentada no sofá acariciando a barriga com ternura. Seu rosto irradiava o brilho da maternidade com uma expressão de felicidade pura. "Rebecca, David?" Ela tentou se levantar, mas eu corri até ela. "Não se esforce, pode ficar sentada", disse segurando a mão dela. "Como você está se sentindo?" "Muito bem, o bebê está se mexendo bastante também", respondeu com um sorriso. "O Mark conversa com minha barriga todos os dias. Ele vai ser um pai maravilhoso." Naquela noite, nós 4 passamos momentos maravilhosos juntos. Conversamos sobre os preparativos para o parto e fizemos planos para a chegada do bebê. O laço familiar era forte, e todos aguardavam com entusiasmo a chegada do novo membro da família. Chicago já estava entrando na estação fria, e faltava apenas um mês para a data prevista do parto da Amanda. Toda a família estava passando por um período corrido, mas feliz de preparação. Eu estava ajustando minha agenda no hospital e programando minhas folgas para antes e depois do nascimento. Meus colegas de trabalho também estavam animados com a chegada do bebê e prometeram me apoiar sempre que necessário. Quando falei com a chefe da enfermagem, ela me disse para ligar a qualquer hora em caso de emergência. Contei para David. "Se a Amanda entrar em trabalho de parto, posso correr para o hospital imediatamente." David também estava ajustando sua agenda no escritório de advocacia. Como ele lidava com casos delicados de direito de família, muitas vezes tinha que preparar documentos jurídicos até tarde da noite.
Mesmo assim, por se tratar de um momento tão importante para a nossa família, ele estava coordenando com os colegas para redistribuir sua carga de trabalho. Combinei com meu colega James para ele assumir a mediação da semana que vem. Ele me contou: quero estar presente quando o bebê da Amanda nascer. Enquanto isso, Mark também estava animado com a ideia de ser pai. Apesar do trabalho pesado nos canteiros de obras, ele arranjava tempo para cuidar dos preparativos. Montou o berço, comprou fraldas e mamadeiras, decorou o quarto do bebê. Ele queria deixar tudo perfeitamente organizado. Mark é realmente muito meticuloso. Amanda me contou pelo telefone. Ontem ele chegou do trabalho e lavou todas as roupinhas do bebê, organizando-as por tamanho. Estão arrumadas tão perfeitamente que parecem uma vitrine de loja. Que marido maravilhoso, respondi com um sorriso. David era assim também quando nossos amigos tinham filhos. Parece que os homens se tornam especialmente detalhistas nessas ocasiões. O trabalho do Mark envolvia grandes projetos de construção de instalações comerciais, e ele ocupava um cargo de responsabilidade. Por isso, às vezes ele era chamado para ir ao canteiro de obras até nos fins de semana. Amanda, no começo, sentiu-se um pouco sozinha quando ele a deixava em casa durante a gravidez para ir trabalhar, mas aos poucos ela passou a se sentir orgulhosa do senso de responsabilidade dele. Mark disse que quer criar um ambiente melhor para o bebê, Amanda me explicou. Por isso está se esforçando tanto para que esse projeto seja bem-sucedido e ele possa ser promovido. Eu apoio. De fato, Mark trabalhava com dedicação pela nossa família. Muitas vezes ele ficava no canteiro de obras desde cedo pela manhã até tarde da noite. Às vezes, viajava para obras em outras cidades. No entanto, por mais ocupado que estivesse, ele sempre acompanhava Amanda nas consultas pré-natais. Enquanto esperávamos na sala de obstetrícia, vendo outras mulheres grávidas com seus maridos, ele dizia com emoção nos olhos: logo nós também seremos pais. Em meados de novembro, Amanda tinha marcado o último exame de ultrassom. Eu e David fomos com ela ao hospital. Ao ver a imagem do bebê na tela do ultrassom, meu coração se encheu de emoção. O bebê estava se desenvolvendo bem, e o médico deu seu aval com um sorriso. O bebê está em ótima condição de saúde. Logo vamos poder nos encontrar, disse Amanda com lágrimas nos olhos, olhando para a tela. Você vai ser a melhor tia que este bebê poderia ter. Claro, apertei a mão dela. Vamos sempre te apoiar, então não se preocupe. No caminho de volta do exame, nós 4 paramos em uma loja de artigos para bebês. Embora Mark já tivesse preparado quase tudo o que era necessário, escolhemos juntos algumas roupinhas de recém-nascido que Amanda queria ver pessoalmente. Segurando as roupas minúsculas, Amanda sorriu feliz e disse: logo haverá um bebê aqui dentro dessas roupinhas. Você vai ser uma mãe maravilhosa, disse Mark, colocando o braço sobre os ombros dela. Eu também vou fazer o meu melhor para ser o melhor pai. Naquela noite em casa, eu e David conversamos sobre estarmos prestes a nos tornar tia e tio. Apesar de não termos filhos, prometemos amar e cuidar do filho da Amanda como se fosse nosso. Quero ser mais do que apenas um parente para essa criança, disse David. Quero ser alguém em quem ela sempre possa confiar quando precisar. Sim, concordei. A Amanda ainda é jovem e provavelmente vai se sentir perdida com sua primeira experiência como mãe. Precisamos oferecer um apoio sólido. No início de dezembro, Amanda teve um leve falso alarme de parto. Acordou no meio da noite com dores abdominais e acordou Mark, assustada. Eles correram para o hospital, mas acabou não sendo trabalho de parto real, e voltaram para casa após algumas horas. No entanto, esse episódio nos fez perceber que o nascimento estava realmente se aproximando. Já estamos todos prontos, então vai dar tudo certo a qualquer momento, disse Amanda para tranquilizá-la. Nós também vamos correr para o hospital, então não se preocupe. Mark mantinha uma mala de hospital pronta no carro, preparado para sair a qualquer instante. Os colegas da empresa também prometeram cobrir o canteiro de obras em caso de emergência. Todos estão colaborando, e sou muito grato por isso, Mark disse a Amanda. Assim posso focar somente em você e no bebê, e podemos encarar o parto com tranquilidade. Então, na madrugada do dia 10 de dezembro, o momento finalmente chegou. Amanda começou a sentir contrações reais, e Mark ligou desesperadamente para o hospital. Receberam as instruções para ir imediatamente, e os dois foram às pressas. Nós também fomos avisados e corremos para o hospital. Na sala de parto, Amanda enfrentava corajosamente o nascimento. Mark segurava a mão da esposa, oferecendo palavras contínuas de encorajamento. Eu e David esperávamos na sala de espera, rezando por um parto seguro enquanto o tempo passava. Então, às 13h20 da tarde, um choro forte e saudável ecoou da sala de parto. Mark entrou correndo na sala de espera, emocionado, gritando: nasceu! Um menino saudável! Eu e David choramos de alegria enquanto abraçávamos Mark.
Aquele momento de felicidade, celebrando o nascimento de um novo membro da família, trouxe um calor especial ao hospital. Na tarde do dia seguinte, eu e David visitamos a maternidade do Hospital Geral de Chicago, levando flores e presentes para o bebê. O corredor ecoava com choros de recém-nascidos, olhares e vozes de família celebrando a nova vida. Nossos corações estavam cheios de expectativa e alegria. Nem conseguimos dormir direito na noite anterior de tanta ansiedade, mas aquele era o dia em que finalmente conheceríamos o bebê. Quarto 305, confirmei no diretório do hospital enquanto falava com David. A Amanda deve estar cansada, mas provavelmente está ansiosa pela nossa visita. Sim, segundo a mensagem do Mark, tanto a mãe quanto o bebê estão bem. Isso é um alívio, respondeu David com um sorriso. Mal posso esperar para conhecer o bebê. Quando batemos na porta do quarto, ouvimos a voz animada do Mark. Podem entrar. Ao entrar no quarto, vimos Amanda deitada na cama com uma expressão cansada, mas com o rosto iluminado pela alegria de ter se tornado mãe. Em seus braços, um pequeno bebê enrolado em cobertores brancos dormia tranquilamente. Mark estava sentado em uma cadeira, observando minha irmã e o bebê. O rosto dele estava cheio de orgulho por ter se tornado pai. Amanda, você foi maravilhosa, eu disse, me aproximando da cama e beijando gentilmente sua bochecha. Você realmente se esforçou. O bebê é tão fofo. Obrigada, Amanda respondeu com um sorriso fraco, mas feliz. Este é o Michael. Havíamos planejado chamá-lo de Mark Jr., mas assim que ele nasceu, Michael pareceu o nome perfeito. Michael, que nome lindo, David disse, olhando para o bebê. Oi? Ah, Michael. Eu sou seu tio David. Mark se levantou e apresentou o bebê com orgulho. Olhem como as mãos dele são pequenas, mas o aperto é muito forte. Ontem à noite, quando ele segurou meu dedo, parecia que não queria soltar. Posso segurá-lo? Perguntei com os olhos brilhando. Claro, disse Amanda, transferindo cuidadosamente o bebê para os meus braços. Por favor, apoie bem a cabeça dele. Levantei o bebê com mãos experientes. Como enfermeira, segurar recém-nascidos não era incomum para mim. Mas segurar o meu próprio sobrinho trazia uma emoção diferente. Ele é tão pequeno e leve, mas consigo sentir uma força de vida tão intensa. É realmente um milagre. David, você também devia segurá-lo, disse eu, entregando o bebê para meu marido. David o recebeu com cuidado, ainda que um pouco nervoso. Uau, ele é mesmo pequeno, mas dentro deste corpinho existe uma vida inteira pela frente. Ele olhou fixamente para o rostinho de Michael que dormia. De vez em quando, ele franzia levemente a testa ou movia os lábios. David observava atentamente suas pequenas mãos, pés e traços do rosto. Que criança fofa! Ele se parece com o Mark? Todo mundo diz isso, Mark respondeu alegre. Mas acho que dá para ver traços da Amanda também. Durante um tempo, o quarto do hospital ficou envolvido por uma atmosfera calorosa. Amanda fechava os olhos de vez em quando, exausta pelo parto, mas sorria ao ver sua família ao redor do bebê. Mark tirava fotos e anotava detalhadamente o estado do recém-nascido. Não consegui dormir nada na noite passada, Mark disse rindo. Amanda dormia de exaustão, mas eu estava tão animado que não consegui fechar os olhos. Fiquei observando o bebê o tempo todo. Todos os pais de primeira viagem são assim, respondi gentilmente. Mas para a recuperação da Amanda, você também precisa descansar um pouco. Enquanto David segurava o bebê, notei que ele começou a observar com mais atenção os traços do rosto de Michael. Acostumado a ver diversas pessoas no tribunal, ele tinha uma memória muito boa para características faciais. Ele olhava cuidadosamente para o nariz pequeno de Michael, o formato dos olhos, a linha dos lábios e os contornos do rosto. De repente, a expressão do David mudou. Ele franziu a testa e encarou o rosto do bebê com intensidade. Com uma expressão confusa, examinou Michael de diferentes ângulos. O que foi? Perguntei, notando a mudança no rosto dele. Nada, respondeu apressado, embora seu rosto continuasse inquieto. Talvez eu esteja só cansado, mas eu sabia que havia algo errado. David estava claramente desconcertado, e por dentro ele sentia um incômodo crescente. As feições de Michael lembravam alguém que ele tinha visto no passado, um réu de um caso de bigamia que ele havia conduzido há alguns anos. Mas isso tinha que ser coincidência. Muitas pessoas têm traços semelhantes. David tentou duvidar da própria memória, mas o rosto daquele homem, que ele tinha visto inúmeras vezes no tribunal, ainda estava vívido em sua mente. O formato distinto do nariz, a distância entre os olhos e as sobrancelhas, o contorno dos lábios. As semelhanças com Michael eram fortes demais. David, você está bem? Amanda perguntou com preocupação. Você está pálido. Sim, estou bem, respondeu ele com um sorriso forçado. É só que estou emocionado com a beleza do bebê, mas eu via que ele não estava convencido. Dentro de David, a dúvida crescia. Talvez Mark não fosse quem pensávamos que fosse, mas isso parecia um exagero. Mark era um homem honesto, um marido amoroso que claramente adorava Amanda. Não havia como uma pessoa assim ser um bígamo. David tentou devolver o bebê para Mark. Que bebê lindo!
Mark, você terá uma família feliz. Nesse instante, David viu a mão de Mark ao receber o bebê, e notou a aliança na mão esquerda dele. No entanto, David se lembrou de que o réu naquele caso de bigamia também usava uma aliança parecida. Além disso, Mark tinha uma pequena cicatriz no pulso. Era uma cicatriz característica, exatamente igual àquela que o réu daquele caso também tinha. O coração de David começou a bater acelerado. Aquilo era coincidência demais para ignorar, mas ele ainda não podia afirmar com certeza. Talvez sua memória estivesse falhando? Rebecca, David sussurrou para mim com um tom baixo e urgente. Preciso falar com você lá fora um instante. Agora? Perguntei, confusa. Aconteceu alguma coisa urgente? É só um assunto de trabalho, ele respondeu com um sorriso forçado. Coisa rápida, 5 minutos. Amanda e Mark pareceram um pouco surpresos, mas aceitaram a explicação de David como sendo uma questão de trabalho. Obrigado por terem vindo. Mesmo com a correria, Mark agradeceu. Percebi a urgência no rosto do David e disse a Amanda. Voltamos em um instante, antes de sair com ele do quarto. No corredor, David parou e de repente ficou muito sério. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam levemente. Rebecca, liga para a polícia agora. O quê? Por quê? Olhei fixamente para meu marido, completamente sem entender. David, o que está acontecendo afinal? Perguntei, sem conseguir esconder o nervosismo. A voz dele tremia. Você não percebeu, ele murmurou. Aquele bebê, ele não conseguiu terminar a frase. O rosto do David estava pálido, e gotas de suor escorriam por sua testa. O estado dele era claramente anormal, e eu simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo. David, por favor, me explica, pedi desesperadamente. Por que precisamos chamar a polícia? O que tem o Michael? David respirou fundo e me olhou diretamente nos olhos. Rebecca, isso é muito difícil de dizer, mas eu acho que o Mark é o réu de um caso de bigamia que eu conduzi há 3 anos. Bigamia, repeti incrédula. Isso não pode estar certo. O Mark era solteiro antes de se casar com a Amanda. A gente até conheceu a família dele. Esse é o problema, ele continuou num tom baixo. Bigamistas muitas vezes usam identidades diferentes com mulheres diferentes. Os traços faciais do Michael são muito parecidos com os do Richard Morgan, o réu daquele caso. Especialmente o formato do nariz, o espaçamento dos olhos, e até a cicatriz no pulso. Eu não queria acreditar no que David estava dizendo. Mas as habilidades de observação e a memória dele, treinadas por anos nos tribunais, eram confiáveis. Ele raramente se enganava. Mas se isso for verdade mesmo, minha voz falhou. O casamento da Amanda seria legalmente inválido, ele respondeu com pesar. E o Michael seria considerado legalmente um filho ilegítimo. Enquanto conversávamos, carros da polícia chegaram ao estacionamento do hospital. Quando liguei para eles, mencionei que David era advogado e havia uma suspeita de bigamia. Por isso, os policiais responderam rapidamente. Polícia de Chicago. Os detetives Johnson e Harris entraram no hospital. O detetive Johnson era um homem experiente, por volta dos 50 anos, especializado em crimes familiares. A detetive Harris era jovem, mas altamente capacitada no atendimento a vítimas. Você é o advogado Hamilton? Perguntou Johnson, conferindo o cartão de visita. O senhor mencionou suspeita de bigamia. Poderia nos explicar em detalhes? David explicou detalhadamente sobre o caso de Richard Morgan, que ele havia conduzido 3 anos atrás. Naquela época descobriram que um homem chamado Richard Morgan mantinha, simultaneamente, uma vida conjugal com 3 mulheres diferentes. Ele dizia a cada uma profissão e um histórico distintos, escondendo habilmente sua identidade verdadeira. Richard Morgan dizia a todas que trabalhava com construção civil, David explicou, e usava viagens de negócios como desculpa para se mover entre as casas. Quais são as semelhanças que o senhor vê entre ele e o suspeito atual, Mark Wilson? Perguntou a detetive Harris. As características físicas são muito semelhantes. Além disso, a profissão é a mesma e ele também fala de viagens de trabalho frequentes, respondeu David. E os traços do recém-nascido são quase idênticos aos do Richard Morgan. Os detetives decidiram voltar à delegacia para checar os registros do caso. Enquanto isso, precisávamos retornar ao quarto do hospital e agir naturalmente, para que Amanda e Mark não desconfiassem de nada. Ao voltarmos, Amanda estava com uma expressão preocupada. Está tudo bem? Fiquei preocupada quando vocês saíram de repente. Desculpa, respondi, tentando manter a calma. O escritório do David ligou com uma emergência, mas já está resolvido. Mark estava embalando o bebê e nos recebeu com um sorriso. Obrigado por todo o esforço. Ver aquele sorriso me deixou em conflito. Se a suspeita do David estivesse certa, aquele homem era um impostor que estava enganando a minha irmã. 1 hora depois, o detetive Johnson ligou. Após verificar o banco de dados da polícia, não encontraram registros criminais com o nome Mark Wilson. No entanto, queriam fazer a verificação por impressões digitais. Também descobriram que um dos pseudônimos que Richard Morgan havia usado no passado era justamente Mark Wilson. Isso provavelmente não é coincidência, explicou Johnson pelo telefone.
Vamos continuar com a investigação com cautela. Mas caso o suspeito tente fugir do hospital, já posicionamos segurança. Na tarde do dia seguinte, a polícia iniciou oficialmente a investigação sobre a identidade de Mark. Eles cooperaram com a segurança do hospital e estabeleceram vigilância para impedir que Mark deixasse o local. Para garantir a segurança da Amanda e do bebê, agentes à paisana foram posicionados na ala da maternidade. Por volta das 3 da tarde, os detetives Johnson e Harris visitaram o quarto do hospital. Amanda estava confusa, sem entender o que estava acontecendo. Você é Mark Wilson, certo? Disse o detetive Johnson de maneira educada. Gostaríamos de fazer algumas perguntas para verificação de identidade. O rosto do Mark endureceu por um momento. Tem algum problema? É apenas uma investigação de rotina, respondeu Harris com calma. Poderíamos ver sua certidão de nascimento e documento de identidade? Mark hesitou, mas tirou sua carteira de motorista da carteira. No entanto, quando os detetives pediram uma verificação mais detalhada de identidade, a atitude dele mudou repentinamente. Na verdade, tenho um assunto urgente para resolver, disse Mark, levantando-se apressadamente. Amanda, preciso voltar à empresa por um momento. Mas você disse que havia tirado o dia de folga. Amanda o encarou confusa. Nesse instante, o detetive Johnson mostrou uma fotografia antiga que segurava. Era uma foto de prisão de Richard Morgan, tirada 3 anos antes. Você conhece o homem nesta foto? Perguntou Johnson. O rosto do Mark ficou completamente pálido. Ele olhou para a foto e ficou visivelmente abalado. Não conheço, respondeu com a voz trêmula. Eu realmente estou com pressa. Mark Wilson, ou devo dizer Richard Morgan, disse o detetive Johnson em tom firme. Você está preso sob suspeita de bigamia. O quarto do hospital mergulhou em silêncio. Amanda não conseguia entender o que estava acontecendo. Olhava para o marido com uma expressão vazia. O que estão dizendo? Gritou Amanda confusa. Mark, cometer bigamia? Isso é impossível. A detetive Harry se aproximou e explicou com gentileza. Sinto muito, mas esse homem já é casado com outras 2 mulheres, e o casamento de vocês não tem validade legal. Amanda olhou para Mark com uma expressão de total incredulidade. Isso é mentira, não é? Mark, deve haver algum engano. Me explica, por favor. Mark abaixou os ombros, como se estivesse desistindo. Amanda, sinto muito. A única coisa que foi verdadeira foi que eu te amei. Amou? Amanda gritou entre lágrimas. É isso? Você tem várias esposas, e tudo que tem a dizer é que me amou? A polícia recolheu provas e levou Mark embora. Ficamos sozinhos no quarto do hospital. Amanda, que desabou em prantos, e eu com David completamente atonitos. Rebecca, Amanda me chamou com a voz trêmula. O meu casamento era falso? O que vai acontecer com Michael? Abracei minha irmã com firmeza. Está tudo bem. Nós estamos aqui. O Michael é seu filho precioso. Isso nunca vai mudar. Mas a realidade era dura. O casamento da Amanda era legalmente inválido e o Michael, infelizmente, seria considerado legalmente um filho ilegítimo. Pior ainda, a existência das outras esposas de Mark foi revelada, criando uma avalanche de problemas jurídicos extremamente complexos. Naquela noite, David me disse com seriedade: temos que apoiar Amanda e o Michael com os trâmites legais, com apoio emocional, tudo o que for necessário. É claro, respondi com convicção. Família não é só quem compartilha o mesmo sangue. Apoiar uns aos outros nos momentos difíceis. É isso que define uma família de verdade. Na ala de recém-nascidos do hospital, Michael dormia tranquilo. 1 ano depois, as ruas de Chicago estavam cobertas pelas folhas douradas do outono. Na nossa sala de estar, o pequeno Michael, agora com 1 ano de idade, cambaleava tentando andar até os joelhos do David. Ver aquela cena adorável enchia meu coração. Amanda estava com um sorriso sereno no rosto. Você está indo muito bem, Michael. Ela incentivava. Consegue ir até o tio David? Aquele último ano tinha sido o mais difícil da vida da Amanda. Após a prisão de Mark, ele foi condenado por bigamia e sentenciado a 3 anos de prisão. Além disso, foi obrigado a pagar indenizações às outras mulheres vítimas de sua fraude. O casamento da Amanda foi legalmente anulado, e ela ficou profundamente ferida, tanto legal quanto emocionalmente. Nos primeiros meses, ela mergulhou em desespero. A confiança dela nos homens desapareceu, e ela foi atormentada pela humilhação de ter sido tão cruelmente enganada. Mas a existência do Michael foi o que a manteve firme. E acima de tudo, o amor incondicional meu e do David foi a força que a ajudou a se reerguer. No começo, achei que não saberia como continuar, Amanda me disse certa vez, segurando o Michael. Mas agora consigo sentir esperança por uma nova vida. Ter esse filho torna cada dia significativo. David ofereceu todo o apoio jurídico para Amanda, guarda da criança, pensão, pedidos de indenização por danos de casamento fraudulento. Ele resolveu, com sua experiência e conexões, problema por problema, até que Amanda conseguiu alcançar uma situação financeira estável. Você é uma mulher realmente forte, ele disse a ela uma noite. Ver o quanto você cresceu neste último ano me faz te respeitar profundamente.
Eu também usei minha experiência como enfermeira para apoiar a Amanda nos cuidados com Michael, acompanhando sua saúde e ajudando na criação. Quando ele chorava no meio da noite e Amanda estava exausta, eu sempre corria para ajudar. Nosso trio cuidando de uma criança formou um novo tipo de vínculo, um laço que ultrapassava os conceitos tradicionais de família. Aprendi muito este ano, disse Amanda, pensativa. Família não é só sangue ou laço legal. Você e David são a verdadeira família minha e do Michael. Há 6 meses, Amanda começou a trabalhar em um novo salão de beleza. Seus colegas entenderam a situação dela e foram flexíveis com ajustes de horário, especialmente quando Michael ficava doente ou surgia algo de última hora. Eu e David a apoiávamos, para que ela pudesse trabalhar com tranquilidade. As pessoas do novo salão adoram o Michael também, ela contou feliz. Todo mundo diz que ele é um menino adorável. Ter tantas pessoas que o amam, isso é felicidade verdadeira para ele. Michael estava crescendo saudável e cheio de energia. Já andava com segurança e começava a dizer palavrinhas simples. As que mais falava eram mamãe, tio e tia, e aquilo derretia nossos corações. Esse menino não tem nenhuma lembrança do pai, comentei certa vez, acariciando suavemente os cabelos dele. Mas tem uma família cheia de amor ao seu redor. Tenho certeza de que uma criança criada nesse ambiente de afeto vai se tornar um adulto maravilhoso. Recentemente, David também passou a se dedicar ao apoio de vítimas de casamentos fraudulentos e casos de bigamia, utilizando seu conhecimento em direito da família. A experiência da Amanda virou referência para ajudar outras vítimas. Experiências difíceis, quando superadas, podem virar força para ajudar outros, ele me disse, olhando para Amanda e para mim. O que vivemos como família pode se tornar esperança para quem estiver passando por algo parecido. Na hora do jantar, nós 3, e o pequeno Michael nos reunimos em volta da mesa. Ele sentava-se na cadeirinha, comendo com a colher de maneira desajeitada, mas encantadora. Ver aquela cena me encheu de alegria. 1 ano atrás, eu não fazia ideia de como proteger o futuro deste menino, Amanda disse com os olhos marejados. Mas agora eu tenho certeza de que ele está crescendo cercado de amor. Apoio mútuo e amor incondicional, tudo isso é muito mais importante do que sangue ou papel. Naquela noite, depois que Michael adormeceu, nós 3 nos sentamos na sala de estar, tomando café e conversando. A nova forma de família que havíamos construído, ao atravessar tantas dificuldades, era unida por laços profundos que ultrapassavam convenções. Família de verdade é um relacionamento onde as pessoas se apoiam nas dificuldades e continuam se amando sem condições, disse eu em voz baixa. E nós provamos isso. Do lado de fora da janela, as luzes da noite de Chicago brilhavam suavemente. Dentro de casa, onde podíamos ouvir a respiração tranquila do pequeno Michael dormindo, nossos corações estavam cheios de esperança por um novo amanhã. Nossa história, por termos aprendido o significado da verdadeira família, estava prestes a iniciar um novo capítulo.